Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o Farol e eu me chamo Diogo Mota. Hoje vou fazer um estudo com você sobre o livro de Jeremias 18. Então já pega a tua Bíblia, abre lá no capítulo 18, que vai ser de 1 a 12, e aí a gente vai aprofundar nesse assunto. Combinado? Ó, só um detalhe, eu quero começar te fazendo uma pergunta, tá? Você acredita que Deus continua trabalhando? Responde aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Então aproveita, já segue aí, cara, o canal, já clica ali no sininho, ativa o sininho e depois manda esse link aí lá pro grupo da família, grupo dos amigos, enfim, compartilha com uma, duas ou 35 pessoas, que é o número que normalmente eu uso aqui. Combinado? Ó, vou começar a ler aqui com você a palavra e aí você acompanha aí, tá bom? Vamos nessa. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se fizer o que é mal perante a mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Uou! Palavra forte que veio pro Jeremias, né? E a gente pode perceber aqui que é bem direcionada, sabe? Sobre aquilo que Deus pode ou não pode fazer. Ele faz esse questionamento para Jeremias, né? E olha só, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar 3 pontos aqui para te comprovar que realmente Deus continua no controle de tudo e também que Ele está sempre trabalhando. Fechado? Eu vou começar primeiro falando para você, se você olhar lá em João, vou botar aqui, ó. Lá em João 5,17, Jesus fala para os apóstolos bem assim, ó: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ó, tem uma historinha, cara, essa história é da esposa do Douglas do Jesus Cop, a Val. Ela estava trabalhando, cara, olha só como é que é interessante. Eles têm filhos, né? E ela estava trabalhando no computador e etc. E aí, cara, os filhos viram ela, são pequenos, né? Viram ela e chamaram ela para brincar, para fazer alguma coisa. Ela falou: Não, não dá agora não, eu tô ocupado, tô trabalhando. E aí eles falaram assim para ela: Ah, você tá fazendo nada aí na frente desse computador? E ela ficou olhando e falou: Caramba, olha só o insight. Os nossos filhos acreditam que a gente, na frente do computador, na frente do celular, a gente não está trabalhando. Só que a gente está fazendo exatamente aquilo que eles não precisam saber para eles terem uma boa qualidade de vida. E talvez a gente faça a mesma coisa com Deus. Ele está lá trabalhando, está lá fazendo o trabalho dele e a gente toda hora está falando: Pô, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Você já se perguntou o que Deus está fazendo que ele talvez não esteja olhando para você ou ouvindo para você? Forte, hein? Comenta aqui se faz sentido para você. Ó, e além disso, agora eu vou começar falando um pouquinho sobre esse período que Jeremias ele recebe essa mensagem. Isso aconteceu lá em 610 anos antes de Cristo.
E ele recebe essa mensagem de Deus para que ele pudesse entregar ali para o povo de Israel. Agora o detalhe é que essa mensagem é uma mensagem de arrependimento. Ela não é uma mensagem fácil. Essa é uma mensagem que é até desafiadora para quem quer pregar o Evangelho, para quem quer ensinar o Evangelho, para quem quer trazer pessoas que amam para perto de Jesus. Essa é uma mensagem difícil, desafiadora e que a gente precisa de cada vez mais sabedoria de Deus para que a gente possa entregar essa mensagem. E essa é a mensagem que Jeremias recebe para que ele possa entregar para o povo de Israel. Se você olhar ainda em Jeremias, só que Jeremias 3, se Jeremias entrega essa mensagem para o povo e eles se arrependem, Deus iria começar a cuidar deles. Agora, se eles não se arrependem, o mal já estava previsto cair sobre a vida deles. E isso que o povo não consegue perceber. Então, olha só, se a gente olhar lá em Jeremias 3, 12 a 13, vou ler aqui com você. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte e diz: volta, ó, perfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Olha só, então se o povo se arrepende, a ira não recai sobre eles. Mas se o povo continua seguindo seu coração perverso, a ira vai recair sobre eles. E essa é a mensagem que é um desafio para eles, porque o povo não quer obedecer. O povo quer seguir seu próprio coração. E é um desafio para Jeremias entregar essa mensagem. E além disso, talvez Jeremias já estivesse cansado. Só para você ter uma ideia, se a gente olha lá em Jeremias 29, ele passa por algumas situações. Jeremias 29. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já me desfaleço de sofrer e não posso mais. Olha só, então ele passa por como se fosse algumas crises, sabe? Ele já está cansado, ele já não aguenta mais entregar mensagem para o povo e o povo continua seguindo o seu coração. Mas mesmo assim, mesmo que ele achasse que não adiantava nada, ele deveria manter a entrega desse trabalho. Ele deveria continuar entregando essa mensagem. Mesmo com um povo desobediente, Deus não havia mudado o seu propósito de trazer os seus escolhidos para perto dele. E como talvez Jeremias já estivesse cansado disso, Deus mandou ele lá na casa do oleiro para acalentar o seu coração. Então, essa orientação era para ele mostrar que ele continuava no controle de tudo. E aí você pode olhar lá em Salmos 103, 19. Dá uma olhada comigo aqui. Salmos 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Eita, olha só. E o seu reino domina sobre tudo, cara. Então Deus continuou no controle de tudo. Ele queria mostrar, inclusive, para Jeremias lá, agora voltar para o texto inicial, lá em 18, a partir do 1, que ele estava no controle de tudo. Lá no comecinho, de novo, tá? Palavra do Senhor veio a Jeremias: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Quando ele desceu até a casa do oleiro, no versículo 3, eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ou seja, quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro ele não estava parado, ele não estava descansando, o oleiro não estava dormindo, ele estava trabalhando, cara. Então esse é o primeiro tópico. O oleiro estava trabalhando e nós somos como barro, informe, moldável, nas mãos do santo oleiro. E às vezes a gente entorta, às vezes a gente quebra e mesmo assim Deus não nos joga fora. Sabe o que ele faz? Ele pega novamente aquele vaso, ele ajusta aquele molde, ele remodela aquele molde de acordo com o que parecer bom para ele. Ó, se você olhar lá em Isaías 64:8, vou abrir aqui com você, tá? Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das tuas mãos. Obras das tuas mãos. Então, mesmo que a gente entorte, que a gente quebre, que a gente fique com um modelo inadequado, de acordo com a visão de Deus, ele não vai jogar fora.
o que ele vai fazer? Ele vai pegar novamente, ele vai remodelar aquilo de acordo com o que parecer bem para ele. E aí tem aqui, ó, no verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Então ele não pegou o barro e jogou fora. Ele pegou o barro, remodelou de acordo com o que lhe pareceu bem. Então se você está sentindo aquela pressão agora, os desafios estão parecendo se sentir um amasso, um aperto da vida, talvez essa seja a mão do oleiro na sua vida, moldando de acordo com o que lhe parece bem. Faz sentido para você? Se faz sentido, comenta aqui, fala para mim aqui quais os desafios que você está passando, que você acredita que Deus está moldando a sua vida de acordo com o que lhe parece bem. E a gente vai para o segundo ponto, que é o objetivo de arrependimento. Como vasos somos corrigidos, olha só, como vasos somos corrigidos, ele não joga fora, nós somos corrigidos para nos tornar útil para ser usados para toda boa obra. E eu vou aqui abrir em 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Forte, hein? Então, quando a gente é corrigido, é exatamente para a gente ser útil para toda boa obra. E a palavra de Deus, ela nos transforma em pessoas que viveremos para a glória de Deus. A gente é corrigido, passa por uma conversão, essa conversão ela gera uma mudança e o povo de Israel não entendeu isso. Eles precisavam entender que era necessário a correção, depois entender que era necessário uma conversão e depois entender que essa conversão geraria uma mudança que ia aplacar a ira do Senhor. Mas em compensação eles não queriam entender isso. E por fim, a gente entra no terceiro tópico que fala sobre Deus avisa. Até quando Israel andaria segundo seus próprios desejos? Por isso a correção estava perto, a Babilônia. Então, se eles continuassem seguindo os desejos do seu próprio coração, a Babilônia estava perto, que era a ira de Deus recaindo sobre o povo. Deus aplicaria sua justiça e correção em quem Ele ama. Se a gente abrir agora lá em Hebreus 12:6, vai estar escrito assim, ó, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, Deus ele vai sempre amar, mas vai aplicar também a justiça, porque Ele ama. Se você acredita que você está passando por uma correção, por um ajuste, por uma mudança, por uma pressão que está te moldando de acordo com o que parece bem para Deus, então esse pode ser um momento incrível que Deus está trabalhando na sua vida para que Ele te deixe preparado para toda boa obra. Ele está fazendo isso exatamente porque Ele ama você. Para fechar aqui, todo esse povo seria afligido devido à sua obediência. O trabalho de Deus não perderia os seus eleitos. Cara, olha só, Deus preferiu aplicar a correção para ele não perder os seus eleitos. Ele não ia perder os seus filhos. Então, ele precisava aplicar uma justiça naquele povo para que eles pudessem voltar à presença do Senhor. Já se talvez não estejamos passando por alguma correção na vida para que a gente de fato volte para a presença de Deus, porque a maioria das pessoas quando passa por um desafio, elas fogem para longe de Deus. Quando elas passam por um problema que na verdade deveria aproximá-las da presença de Deus, elas acabam se afastando ainda mais. Só que eles não percebem que essa é uma oportunidade que estão tendo para cada vez mais se aproximar da presença do Senhor. Que talvez o Senhor esteja falando assim, ó, filho, vem, não vai para lá. Vem para perto, é aqui que eu te quero. Essa situação é para que você possa buscar ajuda em mim e eu vou te socorrer. Mas o que a maioria das pessoas fazem é fugir para longe. Meu irmão, minha irmã, a gente continua na mão do oleiro. E ele ainda não terminou a sua obra, nem na minha vida, nem na sua.
Então permita que a palavra de Deus transforme a sua vida. Se fizer sentido isso tudo para você, permita que a palavra de Deus entre em seu coração. Busque a presença do Senhor para que, de fato, você se aproxime dele. Lembre-se, você é um farol que reflete a luz de Jesus.